Olá! Olha, todo mundo conhece o Excel, né? Para fazer listas, orçamentos, aquelas tabelas básicas. Mas e se eu te dissesse que escondido ali debaixo do que a gente costuma usar, existe um arsenal de ferramentas que pode transformar horas de trabalho em segundos? Pois é, a gente vai descobrir juntos os superpoderes que o Excel tem guardado às 7 chaves. Pensa só na rotina. Sabe aqueles relatórios que você tem que fazer toda semana? Ou aquela formatação de dados que segue sempre os mesmos passos? Aquele copia e cola sem fim entre uma planilha e outra? É um ciclo, né? Um ciclo que gasta um tempo precioso e que, vamos combinar, cansa bastante. E aí que entra a grande promessa. Essa citação aqui na tela, ela resume a solução de um jeito perfeito. Imagina só, pegar um processo de, sei lá, 30 passos e transformar tudo isso em um único clique de botão. Parece até mágica, né? Mas não é. É uma ferramenta real, totalmente acessível dentro do próprio Excel. E o nome disso? Macros. Ok, legal, mas onde é que fica essa ferramenta mágica? Bom, acontece que o Excel tem tipo uma sala de controle secreta, sabe? Ela foi feita exatamente para esse tipo de automação. E o nosso primeiro passo, claro, é achar a porta para essa sala. É isso mesmo. Sabe por que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar dessas ferramentas? Simplesmente porque elas não vêm ativadas de fábrica, o Excel deixa tudo isso guardadinho numa guia especial, a tal da Guia Desenvolvedor, meio que esperando os usuários mais curiosos encontrarem. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. E a melhor parte, habilitar essa guia é muito fácil. Sério, com uns 4 cliques você já desbloqueia um nível de controle sobre o Excel que você nem imaginava. É aquela vitória rápida que abre um mundo de novas possibilidades. É só seguir esses passinhos aqui e pronto, a guia vai aparecer lá em cima na sua faixa de opções. Beleza? Com a Guia Desenvolvedor ativada, a gente agora tem acesso à principal ferramenta de automação do Excel, as macros. Então, vamos ver como criar a nossa primeira automação. E você vai ver, o processo é bem mais intuitivo do que parece. Mas afinal, o que é uma macro exatamente? Pensa assim, é como se fosse um gravador de ações. O Excel fica ali quietinho, observando tudo que você faz, cada clique, cada formatação, cada fórmula, e aí ele transforma toda essa sequência num comando que você pode usar de novo e de novo. A grande vantagem? Duas coisas, eficiência e precisão. Porque uma vez que está gravado, a tarefa vai ser executada do mesmo jeitinho, perfeitamente todas as vezes. E o processo de gravar uma macro é super simples, de verdade. Você clica em gravar macro, dá um nome para ela, escolhe uma tecla de atalho se quiser, aí você faz a sua tarefa manualmente, só mais uma vez. E no final clica em parar gravação. Pronto! A partir desse exato momento, essa tarefa está automatizada, prontinha para ser executada com seu atalho novo. Tá, mas o que acontece por trás dos panos quando a gente grava uma macro? Vamos dar uma espiadinha rápida na linguagem que o Excel usa para anotar tudo o que a gente faz. E ó, fica tranquilo, não precisa ser programador para entender o básico disso aqui, viu? Então quando você está lá gravando sua macro, o Excel na verdade está fazendo o quê? Ele está escrevendo um código. Isso mesmo, um código numa linguagem chamada VBA. Cada ação sua vira uma linha de instrução, e a mágica do gravador de macros é justamente essa. Ele faz todo o trabalho sujo, ele escreve o código inteirinho para a gente. Agora, atenção aqui, porque esse é um conceito-chave, a diferença entre referências relativas e absolutas. Parece complicado, mas não é. Olha o exemplo da esquerda. Com as referências relativas ativadas, a macro grava o padrão do que você fez. Se você andou 2 células para baixo, ela vai sempre andar 2 células para baixo, não importa de onde comece. Já no da direita, com as absolutas, a macro grava o endereço exato, como se colocasse um pino no mapa. Ela vai sempre voltar para aquelas células específicas. Entender isso, nossa, é o que vai te permitir criar macros realmente flexíveis e inteligentes. E para a gente entender um pouquinho mais de VBA, pensa o seguinte. Para ele, tudo dentro do Excel é um objeto. Uma célula é um objeto, uma planilha inteira é um objeto, um gráfico também é um objeto. Então, quando você grava uma macro, você está basicamente dando ordens para o Excel manipular esses objetos. Tipo, mude a propriedade dessa célula aqui, ou execute uma ação nesse grupo de células. Olha, as macros são sem dúvida incrivelmente poderosas, mas para se tornar um usuário avançado de Excel de verdade, não é só de automação que a gente vive. Existem outros truques, outros atalhos que podem, assim, acelerar drasticamente o seu dia a dia na frente da planilha. E falando em atalhos, esses dois aqui são transformadores. Especialmente para quem lida com planilhas gigantes. Em vez de ficar rolando a tela com o mouse para sempre, com esses atalhos você pula e seleciona milhares de linhas numa fração de segundo. A economia de tempo aqui é absurda.
E você sabia que o próprio Excel é projetado para ser mais inteligente do que a gente pensa? Por exemplo, você já reparou nas guias contextuais? São aqueles menus que brotam lá em cima na faixa de opções só quando você precisa deles. Clica num gráfico e pá, aparecem as ferramentas de gráfico. Clica numa imagem e aparecem as de imagem. Isso é genial porque mantém a interface limpa. Então, quando a gente junta tudo isso, o poder da automação com as macros, uma navegação muito mais ágil com os atalhos e o entendimento melhor da interface do programa, a forma como a gente interage com o Excel muda. Muda completamente. E só para colocar em perspectiva o tamanho do poder dessa ferramenta, uma única planilha do Excel tem mais de 1 milhão de linhas. É mais de 1 milhão. É uma ferramenta feita para trabalhar com dados em uma escala gigantesca. E as habilidades que a gente viu hoje são exatamente o que permite a gente dominar essa escala toda com eficiência. E com tudo isso em mãos, a grande questão agora é, com esse conhecimento novo, qual daquelas tarefas chatas e repetitivas vai ser a primeira a ser transformada em um simples clique de botão? A escolha agora é sua.